um gesto de bondade, e o destino deles nunca mais foi o mesmo. Era uma segunda-feira gelada de julho em São Paulo. A chuva fina que caía desde o amanhecer transformava as ruas em espelhos cinzentos, refletindo as luzes dos carros que se arrastavam no trânsito matinal. No cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Augusta, centenas de pessoas caminhavam apressadas, cabeças baixas, protegendo-se do vento cortante com guarda-chuvas coloridos que dançavam como flores tristes no meio do concreto. Marina Silva, de 34 anos, enfermeira do Hospital das Clínicas, esperava o sinal abrir no ponto de ônibus. Seus cabelos castanhos escapavam do coque mal feito, molhados pela garoa que insistia em furar seu guarda-chuva velho. As mãos, ainda marcadas pelo álcool gel do plantão noturno, tremiam ligeiramente enquanto segurava a bolsa de couro sintético já desgastada. Havia trabalhado 16 horas seguidas na UTI, cuidando de pacientes em estado crítico. Seus olhos vermelhos denunciavam o cansaço, mas também uma profunda tristeza que carregava há meses. 3 semanas antes, Marina havia recebido uma ligação que mudara sua vida. Sua mãe, Dona Conceição, de 68 anos, fora diagnosticada com um tumor no pâncreas. Os médicos foram diretos. Sem o tratamento adequado, ela teria no máximo 6 meses de vida. O problema era que o tratamento custava R$80 mil, uma quantia impossível para uma enfermeira que ganhava R$3 mil por mês e ainda sustentava o filho de 15 anos, Gabriel, sozinha. Marina havia tentado de tudo. Procurou empréstimos, vendeu o pouco que tinha de valor, chegou até a considerar vender o pequeno apartamento de 2 quartos onde morava com o filho no Tatuapé. Mas mesmo assim, o dinheiro não seria suficiente. A cada dia que passava, via sua mãe definhar um pouco mais, perdendo peso, perdendo a cor, perdendo a esperança. Naquela manhã, enquanto esperava o ônibus 702C que a levaria para casa, Marina sentia o peso do mundo em seus ombros. Havia acabado de sair de uma reunião no banco, onde seu pedido de empréstimo fora negado mais uma vez. Sem garantias suficientes, disse o gerente, um homem de meia idade que nem sequer levantou os olhos dos papéis enquanto falava. Marina sabia que estava perdendo tempo precioso. Cada dia que passava era um dia a menos com sua mãe. Do outro lado da rua, saindo de uma concessionária de carros importados, caminhava Rodrigo Mendes, de 42 anos. Alto, de cabelos grisalhos, bem cortados, vestindo um terno italiano que custava mais do que Marina ganhava em 3 meses. Rodrigo era sócio de uma empresa de tecnologia que havia vendido recentemente por R$50 milhões. Para ele, aquela segunda-feira gelada era apenas mais um dia comum em sua vida extraordinariamente privilegiada. Rodrigo havia acordado em seu apartamento de 300 metros quadrados no Itaim Bibi, tomado café da manhã preparado por sua empregada doméstica e saído para comprar seu 3º carro do ano, uma BMW X6 preta, 0 km, que custava R$250 mil. Para ele era apenas um capricho, uma forma de comemorar mais um negócio bem-sucedido. Enquanto caminhava em direção ao seu Mercedes-Benz estacionado do outro lado da rua, Rodrigo pensava em seus próximos investimentos. Tinha na conta corrente mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas. Suas empresas geravam lucros astronômicos mensalmente. Seus investimentos na bolsa de valores rendiam fortunas diariamente. Ele vivia em um mundo onde os problemas se resolviam com dinheiro, onde qualquer obstáculo podia ser comprado, qualquer dificuldade podia ser terceirizada. Mas Rodrigo carregava um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher. Divorciado há 3 anos, sem filhos, com poucos amigos verdadeiros, a maioria interessada apenas em seus recursos, ele vivia uma vida dourada, mas profundamente solitária. Havia construído um império financeiro, mas perdido sua alma no processo. Nos últimos meses, uma sensação estranha o acompanhava, a de que, apesar de todo o sucesso, sua vida não tinha significado real. O destino, porém, tinha outros planos para aquela manhã chuvosa. Quando o sinal abriu, Marina começou a atravessar a rua junto com dezenas de outras pessoas. Estava tão absorta em seus pensamentos angustiantes sobre sua mãe que não viu a poça de água suja bem à sua frente.
Pisou em falso, escorregou e caiu de joelhos no meio da faixa de pedestres. Sua bolsa se abriu, espalhando seu conteúdo pela rua molhada. Carteira, chaves, alguns remédios e dezenas de papéis, receitas médicas, orçamentos de tratamentos, cartas de negativa de empréstimos. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Alguns desviavam, outros simplesmente a ignoravam. Marina, com os joelhos machucados e as mãos sujas, tentava desesperadamente juntar seus pertences enquanto a chuva continuava caindo, molhando ainda mais os papéis que representavam toda sua luta desesperada para salvar sua mãe. Rodrigo, que atravessava na direção oposta, viu a cena. Por um instante, pensou em continuar andando, como faziam todas as outras pessoas. Afinal, não era problema seu. Mas algo o fez parar. Talvez fosse o desespero no rosto da mulher, ou a forma como ela se movia, com uma dignidade ferida que tocou algo profundo em seu coração, há muito tempo adormecido. Sem pensar duas vezes, Rodrigo se abaixou ao lado de Marina e começou a ajudá-la a recolher seus papéis. "Deixa que eu ajudo", disse ele, com uma voz gentil que Marina não esperava ouvir naquele momento. Ela levantou os olhos e viu um homem elegante, claramente bem-sucedido, ajoelhado na rua suja ao seu lado, recolhendo cuidadosamente cada papel molhado. "Obrigada", murmurou Marina, ainda em choque. Não estava acostumada com gestos de bondade de estranhos. Em sua experiência, as pessoas geralmente olhavam para o outro lado quando alguém precisava de ajuda. Rodrigo ajudou Marina a se levantar e notou que ela estava tremendo. Não sabia se de frio, de susto ou de algo mais profundo. "Você está machucada?", perguntou, observando seus joelhos arranhados visíveis através da meia calça rasgada. "Estou bem", respondeu Marina automaticamente, embora estivesse longe de estar bem. Era sua resposta padrão para tudo na vida. Sempre dizia que estava bem, mesmo quando seu mundo desabava. Rodrigo, sem saber por quê, não conseguiu simplesmente ir embora. Havia algo na expressão daquela mulher que o tocava de uma forma que não experimentava há anos. "Você tem certeza? Posso levá-la a um hospital ou..." "Eu trabalho num hospital", Marina interrompeu com um sorriso fraco. "Sou enfermeira. Já vi ferimentos piores que estes." Ela fez uma pausa, olhando para os papéis ainda úmidos em suas mãos. "Obrigada mesmo pela ajuda. Não precisava ter parado." "Claro que precisava", respondeu Rodrigo, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. "Qualquer pessoa faria o mesmo." Marina deu uma risada amarga. "O senhor é novo em São Paulo, não é? Aqui as pessoas não param para ajudar estranhos." Rodrigo percebeu que ela tinha razão. Ele mesmo, em outras circunstâncias, provavelmente teria passado direto. Mas algo naquele momento era diferente. "Posso pagar um café para você? Para se aquecer um pouco? Tem uma padaria ali na esquina." Marina hesitou. Não tinha costume de aceitar favores de estranhos, especialmente de homens que claramente tinham muito mais dinheiro do que ela, mas estava exausta, machucada, e a perspectiva de um café quente em um dia frio como aquele era tentadora. "Não quero incomodá-lo." "Não é incômodo", insistiu Rodrigo. "Na verdade, seria um prazer." 15 minutos depois, eles estavam sentados em uma pequena padaria na rua Augusta. Marina segurava uma xícara de café com leite entre as mãos, sentindo o calor aquecer seus dedos gelados. Rodrigo bebericava um expresso e observava a mulher. À sua frente, havia nela uma beleza cansada, uma força silenciosa que o intrigava. "Você não precisa ficar comigo por educação", disse Marina, ainda desconfiada das intenções dele. "Já me ajudou mais do que deveria." "Eu quero ficar", respondeu Rodrigo honestamente. "Faz tempo que não converso com alguém real." Marina franziu a testa. "Real?" Rodrigo suspirou. "Você vai achar estranho, mas na minha vida, a maioria das pessoas com quem converso quer alguma coisa de mim. Dinheiro, favores, conexões. Você é a primeira pessoa em meses que não sabe quem eu sou e não quer nada de mim." "E quem você é?" perguntou Marina, genuinamente curiosa.
Alguém que tem muito dinheiro e poucos amigos verdadeiros, respondeu Rodrigo com uma sinceridade que o pegou de surpresa. Marina estudou o rosto dele. Via-se que era um homem bem-sucedido. O terno caro, o relógio que custava mais do que seu salário anual, a postura confiante. Mas havia algo em seus olhos que reconhecia: solidão. O dinheiro não traz felicidade, não é? Não, admitiu Rodrigo. Traz conforto, segurança, oportunidades, mas felicidade, essa é mais complicada. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina olhava pela janela embaçada da padaria, observando as pessoas passarem apressadas na rua. Pensava em sua mãe, provavelmente em casa naquele momento, fingindo estar bem para não preocupar o neto, Gabriel. Posso perguntar o que estava naqueles papéis? Perguntou Rodrigo gentilmente. Pareciam importantes. Marina hesitou. Não tinha o costume de falar sobre seus problemas com estranhos. Mas havia algo na presença de Rodrigo que a fazia sentir-se segura, como se pudesse confiar nele. São documentos médicos, da minha mãe. Rodrigo esperou pacientemente enquanto Marina decidia se continuaria falando. Ela está doente, Marina continuou, sua voz quase um sussurro. Câncer no pâncreas. Os médicos dizem que há tratamento, mas... Ela parou, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Mas é caro, completou Rodrigo suavemente. Marina assentiu, não confiando em sua voz naquele momento. 80 mil reais. Posso parecer ingênua, mas não sabia que salvar uma vida custava tanto dinheiro. Rodrigo sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de compaixão e indignação. 80 mil reais. Para ele, era menos do que gastava em um final de semana. Para ela, era uma quantia impossível, a diferença entre vida e morte para sua mãe. Você já tentou empréstimos? Financiamentos? Perguntou ele, embora soubesse que ela provavelmente já havia esgotado todas as opções convencionais. Tentei. Tudo, respondeu Marina, sua voz carregada de cansaço. Venho tentando há semanas. Ninguém empresta essa quantia para uma enfermeira que ganha 3 mil reais por mês. E eu entendo, é muito dinheiro mesmo. Rodrigo ficou quieto, processando o que acabara de ouvir. 3 mil reais por mês. Ele gastava mais que isso em almoços de negócios. A injustiça da vida o atingiu como um soco no estômago. Ali estava uma mulher que dedicava sua vida a cuidar de outras pessoas, que trabalhava em turnos duplos para sustentar a família e que não conseguia reunir o dinheiro necessário para salvar sua própria mãe. Quanto tempo sua mãe tem? Perguntou ele cuidadosamente. Marina engoliu em seco. Os médicos disseram que sem o tratamento talvez 6 meses. Mas já se passaram 3 semanas desde o diagnóstico. Cada dia que passa... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Rodrigo entendeu perfeitamente. Cada dia que passava era um dia a menos com sua mãe. Um dia a mais que o câncer crescia livremente em seu corpo. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu no coração de Rodrigo. Pela primeira vez em anos, ele viu um propósito claro para sua riqueza que ia além do acúmulo de mais riqueza. Ali estava uma oportunidade de fazer uma diferença real, tangível, na vida de uma pessoa. Não uma doação abstrata para uma instituição de caridade, mas uma ação direta que salvaria uma vida. Marina, disse ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, usou o nome dela. Durante a conversa, ela havia se apresentado timidamente. Eu quero ajudá-la. Marina o olhou com desconfiança. Como assim? Eu quero pagar o tratamento da sua mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Desculpa. 80 mil reais, certo? Eu quero pagar o tratamento da sua mãe. Marina se levantou bruscamente da cadeira, quase derrubando a xícara de café. Não, absolutamente não. Eu não aceito caridade. Não é caridade, disse Rodrigo calmamente. É um ser humano ajudando outro ser humano. É caridade, sim, insistiu Marina, sua voz subindo um tom.
E eu não aceito. Obrigada pelo café, mas preciso ir. Ela pegou sua bolsa e começou a se dirigir para a porta. Rodrigo se levantou rapidamente e a seguiu. Marina, espera, por favor. Ela parou na porta da padaria, sem se virar. Por que você faria isso? Nem me conhece. Porque eu posso, respondeu Rodrigo simplesmente. Porque tenho o dinheiro e você precisa dele. Porque sua mãe não deveria morrer simplesmente porque vocês não têm 80 mil reais. Marina se virou para ele, lágrimas correndo pelo rosto. E o que você quer em troca? Porque pessoas como você sempre querem alguma coisa em troca. A pergunta foi como um tapa na cara de Rodrigo. Ele percebeu como sua riqueza havia criado uma barreira entre ele e o mundo. Como as pessoas automaticamente assumiam que ele sempre tinha motivos ulteriores. Toma jantar, das. Eu não quero nada em troca, disse ele firmemente. Absolutamente nada. Ninguém dá 80 mil reais sem querer nada em troca, replicou Marina. Rodrigo pensou por um momento. Como explicar para ela que pela primeira vez em anos, ele havia encontrado algo que lhe dava prazer que não envolvia ganhar mais dinheiro? Como explicar que ajudá-la estava preenchendo um vazio em sua alma que ele nem sabia que existia? Você quer saber a verdade? Disse ele finalmente. Eu sou um homem rico e vazio. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas. Mas não tenho propósito. Quando te ajudei a levantar naquela rua, pela primeira vez em anos, eu me senti útil, me senti humano. Marina o estudou cuidadosamente. Havia sinceridade em sua voz, uma vulnerabilidade que ela não esperava ver em um homem claramente tão bem-sucedido. Você pode verificar minha situação financeira, continuou Rodrigo. Pode fazer contratos, pode ter garantias de que não espero nada em troca. Pode pagar de volta quando conseguir, se isso fizer você se sentir melhor. Mas por favor, não deixe sua mãe morrer por orgulho. A última frase foi como uma lança direto no coração de Marina. Era exatamente isso que ela estava fazendo, deixando o orgulho se interpor entre sua mãe e uma chance de vida. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou ela, sua voz agora mais baixa. Porque você não tem escolha, respondeu Rodrigo, honestamente. E porque, no fundo, você sabe que estou sendo sincero. Marina ficou em silêncio por longos minutos, guerra interna se desenrolando em sua mente. De um lado, estava seu orgulho, sua independência, sua desconfiança natural de pessoas ricas. Do outro lado, estava sua mãe, definhando em casa, contando os dias que lhe restavam. Como isso funcionaria? Perguntou ela finalmente. Rodrigo sentiu um alívio imenso. Simples. Você me dá os dados do hospital, do médico, do tratamento. Eu faço a transferência diretamente para eles. Você não toca no dinheiro. Eu não tenho contato com vocês a não ser que você queira. Sua mãe recebe o tratamento. E depois? Depois nada. Sua mãe fica boa. Você volta para a sua vida. Eu volto para a minha. Fim da história. Marina balançou a cabeça. Não pode ser tão simples assim. Por que não pode? Ela não soube responder. Na verdade, podia ser exatamente tão simples assim. Um homem com recursos infinitos, uma mulher precisando desesperadamente de ajuda, uma transação direta que salvaria uma vida. Por que tinha que ser mais complicado do que isso? Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você tem para pensar? Perguntou Rodrigo gentilmente. Quanto tempo sua mãe tem? A realidade a atingiu como um balde de água fria. Sua mãe não tinha tempo para seus escrúpulos. Cada dia de hesitação era um dia a menos de vida. Se eu aceitar, disse ela lentamente, como eu sei que você não vai usar isso contra mim depois? Como eu sei que você não vai aparecer na minha vida esperando favores? Rodrigo tirou uma caneta do bolso interno do paletó e escreveu algo no guardanapo da padaria. Entregou para Marina. Este é o telefone do meu advogado. Liga para ele. Agora, na minha frente. Conta toda a situação. Ele vai elaborar um contrato garantindo que eu não tenho nenhum direito sobre você ou sua família, e que você não tem nenhuma obrigação comigo além de permitir que eu pague o tratamento da sua mãe.
Marina olhou para o guardanapo, depois para Rodrigo. Você já pensou em tudo, não é? Não, admitiu ele. Estou improvisando, mas estou falando sério. Marina pegou o celular e discou o número. 10 minutos depois, havia conversado com Dr. Eduardo Sampaio, advogado de Rodrigo há 15 anos, que confirmou que seu cliente era absolutamente sério sobre a proposta e que elaboraria um contrato protegendo completamente os interesses dela. Por que você está fazendo isso? Perguntou Marina mais uma vez, depois de desligar o telefone. Rodrigo ficou quieto por um longo momento. Sabe aquela sensação de que você está vivendo a vida errada? Como se estivesse seguindo um roteiro que não é seu. Marina assentiu. Conhecia bem essa sensação. Eu construí uma vida baseada em acumular coisas, dinheiro, propriedades, investimentos. Mas quando acordo de manhã, sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Como se o verdadeiro eu estivesse preso em algum lugar, sufocando. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Quando te ajudei hoje na rua, pela primeira vez em anos, eu me senti como eu mesmo. E agora, pensando em poder salvar a vida da sua mãe, é a primeira coisa que me emociona de verdade há muito tempo. Marina viu lágrimas nos olhos dele e percebeu que estava vendo um homem despir-se de todas as suas máscaras sociais, mostrando uma vulnerabilidade crua que ela não esperava. Tudo bem, disse ela finalmente. Eu aceito sua ajuda. O que aconteceu nas próximas 2 horas foi como um furacão de eficiência. Rodrigo fez ligações, transferências, organizou reuniões. Marina forneceu todos os dados médicos de sua mãe, os contatos dos médicos, as informações sobre o tratamento. Dr. Eduardo Sampaio apareceu pessoalmente na padaria com um contrato já elaborado, garantindo que Marina não teria nenhuma obrigação futura com Rodrigo, além de aceitar a ajuda. Às 14h daquela segunda-feira, Dr. Roberto Carvalho, oncologista do Hospital Sírio-Libanês, ligou para Marina confirmando que o pagamento integral do tratamento de Dona Conceição havia sido depositado e que ela poderia começar a quimioterapia já na manhã seguinte. Marina desligou o telefone e olhou para Rodrigo, que estava sentado ao seu lado no banco da padaria, sorrindo como uma criança que acabara de ganhar o melhor presente de Natal de sua vida. Está feito, disse ela, ainda não acreditando completamente no que havia acontecido. Está feito, confirmou Rodrigo. Eles se abraçaram ali mesmo, na padaria. 2 estranhos que se conheceram há poucas horas e que acabavam de mudar para sempre a vida um do outro. Mas a história não termina aí. Na verdade, ela estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Marina descobriu que aceitar ajuda não era uma demonstração de fraqueza, mas de sabedoria. Dona Conceição começou o tratamento com uma energia renovada, alimentada pela esperança que havia perdido nas últimas semanas. Gabriel, o filho de Marina, que vinha carregando o peso da possível perda da avó em silêncio, voltou a sorrir e a se concentrar nos estudos. Rodrigo, por sua vez, descobriu que sua riqueza tinha um propósito muito maior do que imaginava. Começou a procurar outras formas de ajudar pessoas em situações semelhantes à de Marina. Não de forma ostensiva ou publicitária, mas de forma discreta e direta. Criou um fundo privado para ajudar famílias que não conseguiam pagar tratamentos médicos caros. Marina e Rodrigo se tornaram amigos. Não havia romance entre eles. Marina ainda estava processando o fim de um relacionamento complicado, e Rodrigo estava redescobrindo quem era além de sua conta bancária. Mas havia uma conexão profunda, nascida daquele momento de vulnerabilidade mútua na padaria da Rua Augusta. 2 meses depois do encontro, Dona Conceição estava respondendo bem ao tratamento. Os tumores haviam diminuído significativamente e os médicos estavam otimistas quanto à recuperação completa. Marina havia voltado a dormir bem pela primeira vez em meses. Rodrigo, por sua vez, havia encontrado uma nova razão para acordar de manhã. Seu fundo de ajuda médica já havia beneficiado outras 17 famílias. Ele descobriu que usar sua riqueza para resolver problemas reais das pessoas lhe dava uma satisfação que nenhum investimento financeiro jamais proporcionara.
6 meses depois, Dona Conceição estava oficialmente curada. Os exames não mostravam mais sinais de câncer. A família Silva comemorou com um churrasco no pequeno apartamento do Tatuapé, e Rodrigo foi convidado a participar. Foi a primeira vez em anos que ele passou um domingo em família, mesmo não sendo tecnicamente sua família. Durante o churrasco, enquanto observava Dona Conceição brincando com Gabriel no pequeno quintal dos fundos, Rodrigo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente por causa de um gesto simples: parar para ajudar uma estranha que havia caído na rua. Marina, preparando a salada na cozinha, pensava sobre como o orgulho quase a fez perder sua mãe. Aprendera que aceitar ajuda não a tornava menor, mas sim parte de uma rede de apoio humano que todos precisamos para sobreviver. Você salvou minha vida, disse Dona Conceição para Rodrigo quando eles ficaram sozinhos por um momento no quintal. Na verdade, respondeu Rodrigo, observando Marina rir de algo que Gabriel havia dito. Vocês salvaram a minha. 1 ano depois do encontro, fortuito na Avenida Paulista, Marina e Rodrigo ainda se encontravam regularmente. Ela havia sido promovida a supervisora de enfermagem no hospital, uma promoção que chegou depois que ela finalmente conseguiu se concentrar totalmente no trabalho, sem a preocupação constante com a saúde da mãe. Rodrigo havia expandido seu fundo de ajuda médica e agora trabalhava em parceria com hospitais públicos para identificar casos como o de Dona Conceição. Ele descobriu que tinha talento para conectar pessoas e recursos, para resolver problemas complexos de forma simples e direta. Eles se encontravam sempre na mesma padaria da Rua Augusta, no primeiro aniversário daquele encontro que mudou suas vidas. Era uma segunda-feira gelada de julho, exatamente como um ano antes. Você acredita em destino? Perguntou Marina, bebericando seu café com leite. Rodrigo pensou por um momento. Eu acredito que às vezes o universo nos coloca exatamente onde precisamos estar, no momento exato em que precisamos estar lá. E se você não tivesse parado para me ajudar? Mas eu parei, respondeu Rodrigo. E você aceitou minha ajuda, apesar de todos os seus medos. Isso diz algo sobre nós dois. Marina sorriu. Diz que somos mais corajosos do que pensávamos. Ou mais desesperados, brincou Rodrigo. Eles riram juntos como haviam aprendido a fazer ao longo daquele ano de amizade improvável. Sabe o que mais me impressiona nesta história toda? Disse Marina. É como um momento tão pequeno pode mudar tudo. Você se abaixar para me ajudar durou, 2 minutos? Mas mudou o rumo de nossas vidas para sempre. Rodrigo assentiu, pensativo. Acho que a vida é feita desses momentos. A maioria das pessoas passa por nós como navios na noite, mas de vez em quando, alguém para. E quando isso acontece, milagres podem acontecer. Do lado de fora da padaria, a vida de São Paulo continuava seu ritmo frenético. Milhões de pessoas caminhavam pelas ruas, cada uma carregando suas próprias lutas, seus próprios medos, suas próprias esperanças. Algumas precisavam de ajuda, outras tinham condições de ajudar. Mas raramente essas duas realidades se encontravam no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Marina e Rodrigo tiveram sorte. Ou talvez não tenha sido sorte. Talvez tenha sido a vontade de um homem de finalmente encontrar um propósito real para sua riqueza, combinada com a coragem de uma mulher de colocar o amor por sua mãe acima de seu orgulho pessoal. Seja como for, naquela segunda-feira gelada de julho, 2 estranhos se encontraram na Avenida Paulista. Um gesto simples de bondade, parar para ajudar alguém que havia caído, desencadeou uma série de eventos que salvou não apenas uma vida, mas transformou completamente 3 existências. Dona Conceição continuou saudável, aproveitando cada dia extra que o tratamento lhe proporcionou. Gabriel cresceu vendo um exemplo de como as pessoas podem ser boas umas com as outras, moldando sua visão de mundo de forma positiva. Marina aprendeu que força às vezes significa saber quando aceitar ajuda. E Rodrigo descobriu que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Hoje, 5 anos depois, eles ainda se encontram na mesma padaria todo mês. Marina ainda é enfermeira, mas agora também ajuda Rodrigo a identificar famílias que precisam de apoio médico. Rodrigo expandiu suas atividades filantrópicas para
Outras áreas, sempre com o mesmo princípio: ajuda direta, discreta e efetiva. Dona Conceição, aos 73 anos, está completamente curada e agora é voluntária em um grupo de apoio a pacientes com câncer, compartilhando sua história de esperança com outros que enfrentam a mesma batalha que ela venceu. Gabriel, agora, com 20 anos, estuda medicina com uma bolsa de estudos que Rodrigo discretamente providenciou. Quer ser oncologista, inspirado pela história de sua avó e pelo exemplo de generosidade que presenciou. E tudo começou com um gesto simples: uma pessoa parando para ajudar outra que havia caído na rua. Às vezes, mudar o mundo é assim mesmo. Não precisa de grandes planos ou recursos infinitos. Às vezes, basta parar, se abaixar e estender a mão. O resto, o destino se encarrega de escrever. Naquela manhã chuvosa na Avenida Paulista, duas vidas se cruzaram por acaso. Um homem rico, mas vazio,